Juízes 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher e falou a ela, e foi dito às gazitas, Sansão esteve aqui, foram pois em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até meia-noite, à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. Depois disto aconteceu que se afeiçoou à mulher do vale de Soreg, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e disseram, persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo para assim o afligirmos. E te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão, se me amarrasses com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus trouxeram 7 vergas de vinho fresco, que ainda não estavam secos, e amarrou-os com elas. E os espias estavam sentados com ela numa câmara. Então ela disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia sua força. Então disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim, me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse, se me amarrasses fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria com qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e os espias estavam sentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderias ser amarrado. E ele disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com lisos da teia, e ela os fixou com uma estaca, e disse, os filisteus vêm sobre ti. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças. Então ela disse, como dirás tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando com a sua alma, de angustiou, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, me enfraqueceria e seria como os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi desta vez, porque agora me descobriu todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram dinheiro na mão. Então ela o fez dormir e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo. E começou a afligi-lo e retirou-se dele à força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele.
Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andavam ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas tuas mãos, Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas, em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus sobre o telhado. Havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou a Deus, Senhor, e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matava na vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e o sepultaram em Zorá, no sepulcro de Manoé seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitadas maldições, e também disseste em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu tenho, e o tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e fundição, de sorte que agora tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve na casa de Mica. E tinha este homem uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse um sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém de Judá. Vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então disse: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e o teu assento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este mancebo lhe fez como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo, que foi sacerdote, esteve em casa de Mica. Então disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote.